foi muito louco pra mim, né, cara? Você era um cara saudável pra porra, né? Eu era um cara saudável, praticava esporte, porra, trabalhava. Eu tinha uma vida como qualquer outra pessoa com 22, 23 anos tem, mano. Entendeu? Então não tinha muita preocupação, morava com a minha mãe, etc e tal. E aí um dado momento, indo trabalhar, passo mal no metrô. Não passo mal, né, no trem. Uhum. Eu fumava cigarro, né? E aí eu tossi, aí vem, quem fuma sabe o que eu tô falando, né? Vem aquele pigarro e tal, e quando eu cuspi, tipo, manchou de sangue a minha camiseta e tal. Enfim, aí fui pro hospital e aí descubro, porra, fui internado em questão de dias assim, né? E fiquei entre a vida e a morte ali. E no hospital eu conheço todo esse meu lado, né, da espiritualidade que eu sempre tive medo, nunca frequentei. E um dado momento da minha vida foi até um pouco que eu repelia muito isso, né? Então, porra, eu tinha amigos que frequentavam tudo. Então, se um camarada meu chegasse comigo com um fio de conta pendurado, porra, eu nem cumprimentava ele, mano. Tipo, eu nem abraçava, nem pegava na mão dele, porque pra mim... Vai saber ter enfeitiçado aí, tá? Vai saber que porra que é isso, né, e tal. Enfim, e aí tudo começa, né, em 2017, quando eu, né, sou internado, tudo. E aí iria fazer uma cirurgia pra tirar o meu pulmão esquerdo, não tire, numa madrugada tudo aconteceu, né? Essa madrugada é foda, hein? Cara. E aí, de lá pra cá, a minha vida, eu acredito que não só Exu guiou a minha vida, mas eu acho que os ancestrais, a espiritualidade no contexto geral, em modo geral, soube me guiar, entendeu? Porque eu tinha, assim como muitas pessoas também, cara, e eu não tô aqui pra lamentar nada não, porque muitas pessoas às vezes veem a gente hoje com uma página bacana, com uma divulgação bacana, com um trabalho sério, né? E as pessoas podem olhar e falar... achar que tudo são lírios. Tudo são lírios, etc e tal, mas não sabe, né? Eu fui criado pais separados, cara. Minha mãe tinha que trabalhar em 3, 4 hospitais pra criar eu e mais 3 irmãos, mano. Então eu via minha mãe numa semana 2 dias, noutra semana 3 dias, e assim era a vida. E tinha que ser desse jeito. Entendeu? Chegou um dado momento que a gente em casa, a gente não tinha o que comer, mano. Entendeu? Então a gente, porra, ou almoçava ou jantava. E a minha mãe, tipo, sempre revezava, né? Fazia, porra, fubá com cebola frita. Quantas vezes a nossa mistura era arroz e pedaço de polenta, mano? Tinha nem feijão, para. Não tinha, mano. Não tinha, entendeu? E eu tinha tudo pra cair pro lado do mundo louco. Porque eu morava num bairro que não era favorecido, né? É um bairro que eu amo, que eu cresci lá e tal, conheço todo mundo lá, mas eu tinha de tudo pra eu, porra, ir roubar, ir pro tráfico e fazer o que eu quisesse, porque tudo era muito fácil. Que era o mais acessível. Tudo era muito fácil, tudo era muito acessível, né, naquela época, e eu nunca consegui, mano. Mesma coisa beber bebida. Eu tentei aprender a beber, e eu não consigo, mano, eu não bebo. Eu não consigo beber, mano. Eu tentei um dia catar uma cerveja, porra, às vezes a gente tá aquele calor desgraçado lá e tal, um cara chega do lado lá com a cerveja, toma, que eu olho, porra, parece que tá tomando uma Coca-Cola, ou se não tá tomando um uísque, alguma coisa, sabe? Tipo, mano, eu não consigo. A pessoa toma, né? É algo que é algo que tua espiritualidade já te guiava e você nem sabia. Exato, então, ou seja, só que eu precisei passar por situações complicadas de vida pra eu entender isso. Uhum. Não foi fácil, cara. Quantos Anderson aí passaram porque você passou e hoje em dia ou tá no mundo do crime ou tá a mãe enterrou? Pois é, e é o que eu falo, né? O encontro com o Marabô foi numa encruzilhada, entendeu? Então, tudo parte da encruzilhada pra mim. Então, a encruzilhada, pra mim, é minha casa, mano. Então, por isso que eu falo que, na minha concepção, os ancestrais, a espiritualidade no contexto geral, soube me guiar, mesmo sem eu entender nada. Cara, porque o caso que você menciona lá da madrugada foi quando você vê um médico, não é? O médico entra, na minha concepção era o médico, né? Você tava internado era o quê? UTI, semi-UTI? Eu tava na UTI. Tava na UTI. Isso. E aí ao lado, a UTI é separado por biombo, né? Que é um pano verde e tal. E do lado tinha um outro rapaz que na época acho que tinha 35, 34 anos. Que era um mecânico que ele teve AVC, que ele tava debaixo do carro e o macaco... o carro caiu em cima dele e ele só mexia o pescoço, ele não perdeu os movimentos do pescoço para baixo.
E eu dormia sentado, porque nessa época eu tinha colocado o dreno. Então incomodava muito isso, né? Porra, imagina um cano da grossura de um dedo enfiado na sua costela, no seu pulmão. Foda. Então eu sentado. E ali eu sonolento e tal, onde esse médico entra. É um médico, moreno, porra, estetoscópio. Sentou no pé da cama e você dá aquela acordada, que a cama dá aquela baixada. E ali tudo começou, mano. Entendeu? Que ele me vira. Primeiro ele pergunta se acredita em Deus. E eu já tava muito irritado. Por quê? Pela situação que eu tava passando ali. Novão, pá. Novo, né? Tomei justa causa de uma empresa de telefonia gigantesca que eu trabalhava, que o principal... Não. Eu trabalhava no edifício Copan. Eu trabalhava no edifício Copan em frente ao Love Story, né? Antiga. Essa grande operadora hoje é um bonequinho azul, roxo, sei lá, mas antes não era isso. E eu tomei justa causa. Ó que muito louco, mano. E aí ele vai e pergunta, você acredita em Deus? Eu olhei pra ele e falei, mano, só pode estar de sacanagem comigo, mano. E eu com oxigênio, porque eu tinha problema do pulmão, não conseguia respirar direito, mano. Saturação baixíssima. E aí, ali ele troca a maior ideia comigo, tira a minha máscara de oxigênio, eu consigo respirar normal. Ele me dá água num algodão, molhei um algodão, perguntou se eu tava com sede. Mano, ele passava aquele algodão na minha boca, mano. Mano, ali parecia que eu bebia litros d'água. Porque eu já tava fazendo o processo para no dia seguinte eu já ir pra cirurgia, pra tirar o pulmão esquerdo. Porque eu não tinha pulmão e os médicos não sabiam o que era. Só que a bactéria tava já passando pro pulmão direito. Pra não matar o direito. E aí, porra, tira. Entendeu? Isso pra mim foi muito louco, mano. É porque, tipo, realmente, num piscar de olhos você já tá... No piscar de olho eu tava bem, mano. Não sentia nada. Então aí o médico falou, porra, você não teve nada, febre. Eu olhei pro médico e falei, não tive nada, mano. Eu apenas tossi, né? Manchou de sangue. Eu liguei pra minha mãe apavorado, minha mãe mandou eu ir pro médico, eu vim aqui e você tá falando que eu tenho que ser internado. Às pressas, tipo, pra ontem. Foi isso, mano. Muito louco. E aí depois do caso desse médico aí na UTI... E aí é onde cai a minha ficha assim, né? Porque aí eu vou morar com as minhas tias, com o meu pai. Minhas tias contam, né? Toda a passagem, a trajetória que a minha mãe teve quando tava grávida de mim dentro do candomblé de Queto. E aí minhas tias falaram, isso é uma missão que você tem. Eu falei, eu não, o problema é da minha mãe. Não é meu. Por que minha mãe? Não, o problema é dela. Não, você tem que procurar terreiro e tal. Me levou pro terreiro e quando eu chego lá, gira de preto velho, né? E aí foi aonde ali pra mim, ou eu acreditava naquilo que estava acontecendo nos meus olhos, ou eu simplesmente ignorava e tentava viver a minha vida longe daquilo, porque foi assim, surreal. Entro no terreiro, o preto velho incorpora, porra, mais de 100 pessoas lá, um terreiro pequeno. E aí o preto velho incorporou tal, chamou o Ogã mais velho lá, cochichou não sei o que no ouvido dele. E ele vai até a porteira lá, né, onde fica a assistência e pergunta, quem é Anderson? Olha que loucura isso. E aí metia ele. Eu falei, não é possível que mais de 100 pessoas só tem eu. E só tinha eu. Não, entra, tira o sapato, entra. Eu falei, não vou. Aí minha tia me empurrou, vai, larga a mão de ser bunda mole, não sei o quê. Aí eu sentei lá e eu não via a face desse médium incorporado, do Pai de Santo, não via. Porque ele estava incorporado com um preto velho, o chapéu cobria assim e tal. Ele tirou um fio de conta, a lágrima da senhora, pendurou em mim. Aí ele tirou o chapéu, colocou no joelho dele, só que ele estava olhando para baixo. Então eu continuei não vendo o rosto dele. E aí quando esse preto velho levanta, mano, nossa, a hora que eu olho, mano, tipo, mano, era o médico daquela ocasião, mano. Começou a me dar uma crise de choro. Mas sabe aquele choro que você chora, tipo, desesperadamente? E aí eu comecei a ficar com vergonha, porque todo mundo em volta olhando, sem entender nada. E eu chorando, e a Cambone, calma. E eu chorando, e eu falei, meu Deus do céu, que bagulho é esse? Não é possível isso, mano. E aí ele pega na minha mão e ele fala, porque no sonho ele falou pra mim assim, antes dele ir embora, o médico, né? Ele falou, caminho pra Deus, você vai encontrar diversos. E você vai fazer aquilo exatamente o que estamos fazendo com você, com quem procurar você. A sua missão começa agora. Eu olhei assim pra ele e fiquei pensando, eu falei, caralho, mano, sermão de igreja uma hora dessa. Ele deu play no teu jogo. Hã? Deu play no seu jogo. Pois é, e eu falei, mano, sermão de igreja uma hora essa. O hospital que eu tava era um hospital de freira,
Então, ou seja, Santa Marcelina? Santa Marcelina, pô, hospital católico de só. Falei, ligado. mano do céu. Enfim. E aí esse preto velho olha pra mim e fala, você entendeu o recado que eu te dei. Aí fudeu, mano. Você, no fundo, Não, tinha entendido porra tinha entendido nenhuma. porra nenhuma. E ali na hora ali, me passou um filme na cabeça daqueles 29 dias de internação em 5 segundos, mano. Tudo. Fode a cabeça do cara. Tudo. Daí eu olhei assim, eu falei, mano, isso aqui, esse bagulho é louco, mano. Aí eu saí de lá e tal. Fui embora, falei, vambora. E aí começa E a caminhada. o pessoal do